Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui novamente com você, meu irmão, minha irmã, e agora para tratar de um assunto polêmico no meio religioso, no meio cristão, no meio evangélico, acerca do dízimo. Você deve pagar o dízimo ou você não deve pagar o dízimo? Você já deve ter ouvido muito pregações desse jeito, né? O pastor falando assim: você tem que devolver a Deus o que é de Deus. Não é isso? Devolver a Deus o que é de Deus. Só faltava essa, meu querido, minha querida. Agora, as pessoas que seguiam por isso são pessoas que, infelizmente, não examinam as Escrituras. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Pessoas que não examinam a palavra de Deus. Porque se elas examinassem as Escrituras, elas iriam perguntar ao pastor assim: pastor, onde que está escrito que nós temos que devolver a Deus o que é de Deus? Aí ele fala: é o dízimo. Aí você perguntaria assim: pastor, dízimo? Mas dízimo de quê? De dinheiro? Aí fala: você tem que dar a 10ª parte de tudo que você ganha. Aí você vai falar: pastor, e está escrito isso onde na Bíblia que o dízimo era de dinheiro? Que eu tinha... Aí alguns pastores vão falar assim para você: não, mas naquela época não era dinheiro, não tinha dinheiro. Aí por isso que eles davam dízimo de alimentos. Mas não tinha dinheiro, não? Aí você vai falar assim: mas Jesus não falou é o dízimo do endro, do cominho, da hortelã? Não, é porque não tinha dinheiro. É mesmo, pastor. E Jesus foi vendido por quantas moedas, hein? Jesus foi vendido por endro, cominho e hortelã? Aí ele vai te falar: não. Não, pastor? Então não tinha dinheiro naquela época? Se Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e não tinha dinheiro? Jesus, quando pegou o dinheiro para pagar o imposto, não tinha lá a foto lá de César? E ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então dá a Deus o que é de Deus é o dízimo. Onde que está escrito que dá a Deus o que é de Deus é dízimo? Queridos, o evangelho vem sido deturpado. Infelizmente, muitas pessoas, por não examinarem as Escrituras, têm sido enganadas no decorrer dos anos. Eu gostaria que você lesse a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em Mateus 23, 23. E nós vamos ver aqui palavras do Senhor Jesus Cristo. Apenas esse versículo eu gostaria de compartilhar com você. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Em outras versões da Bíblia está escrito: a justiça, a fé e a misericórdia. A fé e a misericórdia. Aí vem logo em seguida, ele fala: eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Aí os pastores pegam esse finalzinho, ou em outras versões da Bíblia fala assim: sem omitir aquelas. Aí fala: tá vendo? Jesus falou sem omitir aquelas, o que é o dízimo. Mas só que eles se esquecem que Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus Cristo disse: eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Ele veio para cumprir toda a lei e se fez maldição sendo cravado lá na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser salvos pela graça de Deus por meio da nossa fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, entenda as Escrituras para que você não seja enganado ou enganada conforme muitas pessoas têm sido enganadas. Eu, como pastor, como pregador, porque também pastor é bíblico, tá?
não seguir pela cabeça de alguns homens aí que andam pregando que pastor não é bíblico. Pastor é bíblico. A palavra de Deus fala que Deus chama uns para pastores, outros para profeta, outros... Deus dá dons a cada um, dom para curar, dom para profetizar, cada um tem seu dom. Então, mas não quer dizer que um é maior do que o outro, nada disso. Pastor não é maior do que o irmão, do que a irmã, pastor não é maior do que ninguém. Pastor é apenas um homem para pastorear, para ministrar o evangelho e ministrar a palavra de Deus. Mas o pastor não é maior do que ninguém. Pelo contrário, o pastor tem que servir, tem que anunciar o evangelho e pregar a verdade, porque a responsabilidade é pregar a verdade. E o pastor deve trabalhar também. Eu trabalhei minha vida toda, eu trabalho. Trabalhei e continuo trabalhando. Né? Eu não vivo de dízimo, de oferta de ninguém, graças a Deus. Porque o Senhor Jesus é que abriu o meu entendimento. Ele abriu o meu entendimento. Então eu não preciso viver de dízimo, de oferta de ninguém. Eu trabalho. E é bíblico trabalhar. Até o apóstolo Paulo trabalhava. Então, meu querido e minha querida, nós temos que pregar e viver a verdade de Deus. E não enganar as pessoas. Então quero que você entenda nesta hora. Tirou a sua dúvida? Tirou a sua dúvida? Você não é obrigado a dar dízimo nenhum. Entenda isso. Você não é obrigado a dar dízimo. Agora, se você quiser ofertar, se você quiser fazer a doação, isso você pode, claro, qualquer um pode fazer. E até a Bíblia, isso a palavra de Deus ensina. Cada um contribua conforme propôs no seu coração. Não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Você doar, você ajudar um pobre, você deve ajudar sim. Até o próprio Senhor Jesus disse isso. Eu estive fome e não me deste de comer. Eu estive sede e não me deste de beber. Eu estava nu, não me vestiste. Eu estava preso e não foste me visitar. Estava lá no leito no hospital e não foste me visitar. Então, meu querido e minha querida, aí muitos vão falar, mas Senhor, quando foi que o Senhor estava ali e nós não te vimos? Quando um daqueles pequeninos estavam ali e você não foste me ver, deixou de fazer para comigo. Então é importante nós examinarmos as Escrituras. É importante nós entendermos as Escrituras. Você deve doar, sim, ajudar o teu semelhante, ajudar o teu próximo. Se você é uma pessoa passando fome, e você tem condições de dar, dá um pão para a pessoa sim. Dá um prato de comida. Ajuda o teu próximo. E prega a palavra de Deus para ele. Para que o entendimento dele seja aberto e ele venha receber Jesus como o único Salvador. Para que ele possa ter acesso à vida eterna. Agora, não pregue mentira, pregue a verdade. Examine as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna. Agora, tem que ser feito de coração. Não adianta também você ir forçado. Aí eu vou lá no presídio visitar o preso forçado. Não, a obra de Deus é por amor. Você tem que sentir no teu coração o desejo de ir lá e visitar o preso. Aí você vai lá e visita, prega a palavra para ele, prega a verdade, se prepara espiritualmente falando, se prepara através do conhecimento, porque isso está nas Escrituras, que nós devemos nos preparar. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter conhecimento da palavra, para que nós possamos pregar o que está realmente na palavra. Não seguir pelos falsos profetas que têm se levantado no decorrer dos anos da história. Olha, irmãos, nós temos que abrir nosso entendimento. Tem muitos homens aí que vêm com terno e a gravata também, e dizendo que é de Jesus, e vem trazendo doutrinas várias e estranhas. E a palavra de Deus nos alerta quanto a isso. Você não está sendo enganado, hein? Examine tudo e retenha aquilo que é bom. Se o homem está pregando ali dentro da palavra de Deus, e está pregando o evangelho do jeito que ele é, amém. Agora, se ele está botando dúvida na tua mente que a palavra de Deus não é real, meu querido, foge disso. Porque Deus vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. E hoje em dia nós já estamos vendo homens se levantando, dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Estão botando dúvida no meio do povo de Deus. Meu querido, o Espírito Santo testifica com a palavra, que é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. E nós sentimos a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. Tem homens aí que já estão vazios. Eles têm uma aparência bonita, né? Se preocupam muito com a sua aparência, usam terno, gravata, uma boa aparência, mas, no entanto, estão vazios de Deus.
nós temos que examinar as Escrituras e buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Devemos entrar em oração. Você deve orar, buscar o Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor para que o Espírito Santo venha habitar em você. E aí você jamais vai ser enganado por homem nenhum. Você pode ouvir tudo, mas você vai reter aquilo que é bom. Aquilo que não for bom, joga fora. Se eu estou falando para você aqui mentira, você pode analisar. Se você achar que deve dar o dízimo, não sou obrigado, devo dar o dízimo, é a lei, eu tenho que cumprir a lei do dízimo, cumpra. Você é livre. Agora eu estou te mostrando dentro das Escrituras Sagradas, no Novo Testamento ainda. Porque no Velho Testamento, realmente se você não desse o dízimo lá para os levitas, que viviam só do templo, se alimentavam do dízimo dos alimentos, se você não desse, você estava debaixo de maldição. Mas na nova aliança, Jesus cravou lá na cruz do Calvário toda a maldição. Por isso, veja bem, o apóstolo Paulo falou, pela lei ninguém será salvo. Entenda isso, hein? Pela lei ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E não vem nem das obras. Por quê? Para que ninguém venha se gloriar. Porque se viesse das obras, nós iríamos nos gloriar. Talvez até nos encher, né? Das minhas obras, eu faço, eu aconteço. Não, mas não vem das obras. Vem de Deus para nós. Nós não merecemos e Deus quis fazer assim. Ele nos deu Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Se você crê no Senhor Jesus e confessá-lo como teu único Senhor, você tem a salvação. A graça de Deus já foi dada a todos os homens. A todos os homens. É Deus que deu a graça. Não somos nós que damos a graça para ninguém, não. Não sou eu que vou dar graça para você, ou vou dar graça para algum irmão, para alguma irmã, não. Deus é que Deus já deu a graça. Quem é o homem para querer reter a graça de Deus? Quem é o homem? E tem muitos que querem reter a graça de Deus. Só eles que estão com a graça. Só eles têm o conhecimento. Não, meu querido, minha querida. A graça de Deus foi dada para todos os homens. Seja judeu, seja grego, seja lá quem for. A graça de Deus foi dada para todos. A salvação é para todo aquele que crê. A nossa missão aqui como pregador, sabe qual é a nossa missão? É pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho até a volta de Jesus. Temos que pregar a palavra. Isso aí só vai terminar a pregação do Evangelho quando Jesus arrebatar a sua igreja. Aí sim, arrebatou a igreja, aí o Espírito Santo foi tirado da terra, aí vai se levantar o anticristo, o falso profeta, né? E quem ficar para a grande tribulação vão se reunir em alguns lugares, não vão poder falar de Jesus, né? Terão que ter a marca da besta, e aí, meu querido, minha querida, vai ser duro. Então vamos se firmar com Deus, vamos confessar Jesus como nosso Senhor e vamos praticar o mais importante que Jesus Cristo nos ensinou, que Ele veio trazer. Foi a lei do amor. Essa lei foi a que Jesus Cristo deixou, que nós temos que praticar. É amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E muitos pastores pregam, você amando a Deus, você dando dízimo, você está amando a Deus. Peraí, não foi isso que Jesus Cristo falou não, meu querido. Me mostre isso na palavra de Deus. Você tem que fazer a consagração, tem que ser consagrado, a consagração do dizimista. Isso não existe na Bíblia não, na palavra de Deus não existe não, meu querido. Onde está escrito isso? As pessoas pararam de examinar as Escrituras e foram sendo enganadas. Mas a palavra de Deus continua sendo pregada. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Nós não podemos nos calar. E Deus tem levantado milhares de irmãos e irmãs. Não é um nem dois, não. São milhares de irmãos que estão com seu entendimento aberto. Estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Graças a Deus por isso. E esses irmãos, eu estou unido com eles. Porque nós estamos numa só fé, num só Senhor, num só Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos para pregar a verdade. Doa a quem doer. Mas a palavra de Deus, ela continuará sendo pregada até a volta do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Eu tenho muito mais para falar, mas o tempo está chegando aqui, eu vou terminar. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.